Boa noite. Que nós possamos estar juntos com os nossos amigos espirituais e mentores nesse bate-papo. João era um jovem, desses jovens que queriam muito vencer na vida, que queriam conquistar coisas novas, e por isso ele queria muito ser transferido, porque onde ele estava, ele tinha dificuldade de crescer, de evoluir. Ele sentia que ali onde ele vivia e estava, ele tinha muita dificuldade para pôr todas as ideias que ele tinha na mente, todas as vontades de realização. Ele tinha muita dessa dificuldade, e ele vivia pedindo uma oportunidade, uma chance para ser transferido. E muitas vezes os superiores diziam: ainda não é hora, temos que esperar, não é assim tão simples, tem que ter uma vaga no lugar certo. Mas ele queria muito, ele queria bastante, e ele chegou até a dizer para os superiores que ele aceitaria a transferência, mesmo que não fosse em condições ideais, porque as condições ideais é que ele fosse tudo organizado, chegasse lá e ficasse tranquilo, pudesse desenvolver todo o potencial dele. Mas ele estava vendo que era difícil, que não era tão simples, e como ele queria muito, e ele sabia no íntimo dele que ele só ia conseguir mesmo por tudo que ele tinha para desenvolver, construir, crescer, se ele fosse transferido. Então ele chegou a pedir para os superiores: olha, me transfiram, mesmo que não seja nas condições ideais, mesmo que ali eu tenha que passar por uma situação mais difícil, talvez no começo, mas você tem certeza? Porque quando transfere e essa transferência você não vai ficar tão bem, não está tão adequado, depois você pode ter algum sofrimento. Não, mas não faz mal, vale a pena, porque pelo menos eu vou ter a oportunidade de ser transferido. Tem certeza? Tenho. Então nós vamos ver o que podemos arrumar para você. Mas saiba que assim que você for transferido, no começo você talvez tenha certas dificuldades, depois não, depois você se adapta e tudo bem. Então ele era uma pessoa que estava decidido, ele queria mesmo essa oportunidade de ser transferido para poder crescer, para poder garantir uma melhor condição de vida. E aí eles falaram: tá bom, aguarde que nós vamos ver. E o João foi um paciente meu. E é interessante essa história de transferência, porque o João foi transferido numa situação de não, digamos assim, não tão cômoda, não tão adequada, do mundo espiritual para o mundo terrestre. Porque o João veio conversar comigo, um jovem, já jovem, mas um alto executivo, muito bem de vida, mas com um amargor, com uma amargura. E por que ele tinha essa amargura? Por que você está com amargura? Você é um jovem, saudável, bem sucedido, já construiu sua casa, já tem... Mas eu tenho uma amargura. Mas por que você tem uma amargura? Por causa de como foi a construção do meu lar, da minha vida, dos meus pais. O meu pai, quando encontrou minha mãe, era casado, e ele teve uma aventura com a minha mãe, e nessa aventura eu nasci, e eu tenho isso como que uma carência desse pai. Eu tenho uma dificuldade de ter esse pai, ele nunca estava lá quando precisava, e com isso eu fui crescendo com essa falta desse pai. Mas como que você foi? Eu fui crescendo, fui estudando, ele foi me dando suporte, eu dei um suporte financeiro à distância. Eu não sei como aconteceu, minha mãe não conta bem como aconteceu, porque minha mãe também tem uma certa dificuldade de entender. E eu tenho dessa história, eu tenho 2 irmãos. E você está bem? Não, eu estou muito bem, eu consegui construir minha vida, eu estudei, fiz uma faculdade, estou fazendo a segunda. E teus irmãos? Não, meus irmãos é outra história. E como é que foi a história dos teus pais? Meu pai se encantou com minha mãe se encantou com meu pai, eles tiveram lá um relacionamento, que era para ser um relacionamento, e que eu acabei sendo gerado. E imagina que situação, e isso me traz muita raiva. Eu tenho muita raiva, eu tenho muito amargor, eu não consigo ficar bem. E aí a gente vai lembrando da ponte do capítulo 14. Por que Jesus pediu para honrar pai e mãe? E às vezes eu acho interessante, porque Jesus pediu para honrar pai e mãe, mas ele não, nas entrelinhas ele fala: amai os inimigos, né? Amai os inimigos, até os inimigos você tem que amar, mas a pai e mãe só honra que está bom. Eu falei: que coisa engraçada, né?
principalmente para os mais jovens presentes, às vezes a gente tem uma neurose nas relações. Por que uma neurose? Uma neurose é o seguinte: quando a gente tem dois sentimentos antagônicos, eu amo e odeio alguém ao mesmo tempo. Impossível, como é que alguém pode amar e odiar ao mesmo tempo? Pode. Imagina uma pessoa, um jovem, 18 anos, arrumou para sair com aquela menina do colégio e falou para a menina que ele ia pegar ela com o carro. Claro, imagina, vai pegar de ônibus, né? E ele estava crente que quando ele chegasse para o pai dele, fala: pai, me empresta o carro, porque eu tenho hoje um encontro. E o pai falou: hoje não, hoje eu preciso do carro. E aí ele, que ama o pai, vai ficar como? Como é que vocês acham que ele vai ficar? Então isso causa neurose, né? Então eu acho que os pais são ótimos para criar neurose nos filhos, né? E os filhos também. Só que isso é na juventude, né? Depois que a gente vai aprendendo, vai construindo outros padrões, a gente vai entendendo os pais. Mas a gente precisa, para entender os pais, primeiro precisa ser o pai, né? Pai e mãe, porque aí você vai entender muito mais. E o João, conversando com ele, eu falei: escuta, mas como é que você acha que aconteceu isso aí? Porque para mim a história de João foi exatamente essa. Ele falou: pelo amor de Deus, me arruma um jeito de ser transferido. Tá bom, você quer muito? Quero muito. Mas você não vai reclamar depois? Não, não reclamo. Tem certeza? Tenho. Mas agora reclama, né? Porque a gente tem uma tal de uma amnésia quando a gente reencarna, e de repente a gente não sabe, porque a espiritualidade vê as coisas de outra maneira. De repente o João tinha uma afinidade com aquele pai e com aquela mãe, só que aquele pai já estava comprometido. Mas de repente o pai teve um encontro espiritual, porque você sabe que antes de nascer, muitas vezes os pais conversam com os espíritos que vão reencarnar. Não sei se vocês já ouviram falar disso. André Luiz conta. Às vezes a gente, né? O André Luiz conta que na reencarnação de Sigismundo, o Sigismundo não era bem um amigo assim, né? Então ele veio lá na hora do sono, né? Sonhei com meu inimigo. Você tem aquele pesadelo quando você vai ver o filho que está nascendo, ou vice-versa. Então nós podemos, será que não houve uma conversa entre o pai do João, a mãe do João, a esposa do João? Falou: nós temos uma questão aqui, o João, conhecido nosso espiritualmente, ele precisa vir. Ele está com pressa, ele precisa vir por causa disso, fazer isso. Ele vai ser daqui a pouco a gente vai falar o que vai ser. E aí, como é que fazemos? Mas escuta, mas no mundo espiritual, as visões são menos julgativas do que nós. Nós julgamos muito mais do que o plano espiritual. É só a gente ver André Luiz. Alguém já viu o filme aqui? Quem já viu o filme? Quantas vezes? Tem que ver isso, tem que ver 5 vezes, é isso mesmo, para dar ibope, né? E para decorar, e para a gente. A minha esposa, nós fomos ver junto, e ela tem a sensibilidade que eu não tenho, porque homem é mais cego, né? A mulher já tem a sensibilidade inata. Durante o filme, existe todo digamos assim, um tratamento espiritual, né? Claro, se a gente entra na vibração do filme, faz uma conexão com o pessoal do nosso lar e outras entidades que podem vir e tratar a gente, né? Então, além da gente assistir uma coisa que nos emociona, que muitas vezes pode nos fazer lembrar, também a gente pode ser tratado ali. Então, voltando para a história do João, que para mim ficou muito interessante, porque eu perguntei: João, o que mais te amargura nessa história? A ausência do meu pai. Não tive pai, ele vinha de vez em quando, eu não tive. Minha mãe, tudo bem, mas meu pai não tive, e eu me senti abandonado. Eu falei: e você se sentiu abandonado? E como é a tua vida? Não, eu já fiz 2 faculdades, eu tenho 2 empresas, eu estou muito bem. E eu falei: e teus irmãos? Não, meus irmãos tiveram pai, mãe o tempo todo, tal, são mais velhos. E como é que eles estão? Não sei porque eu faço algumas perguntas de vez em quando, né? Não tem nada a ver, mas eu vou. Ele falou: meus irmãos é um problema sério, são bem mais velhos. Nunca trabalhou, não trabalha, tem uma depressão crônica, está sempre nas costas do meu pai, tem uma dificuldade para um monte de coisa. E o outro acabou entrando em vício, em droga, e os 2 acabaram se perdendo. Eu falei: eles acabaram se perdendo? Eles não têm, meu pai tem que cuidar deles, eles estão sendo idosos, né? Já são de meio